Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esse aqui é o diácono Antônio Carlos. Ele vai estar conversando um pouquinho com a gente aqui, vai dar uma palavrinha e também vai falar um pouquinho da história dele. Bem? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, derramai sobre nós a sua graça, que nós possamos ter a abertura de coração, nesse dia tão importante, nesse dia solene do Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos entrar e mergulhar neste coração. Venha, Mãe Santíssima, interceder para que o diácono seja esta ferramenta tão importante, que possa nos trazer com a sua vida, com o seu testemunho, com a palavra de vida eterna, preencher o nosso coração e iluminar a nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, Vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você vai falar um pouco da primeira leitura, irmão? Não, vou falar sobre a segunda leitura. Tá. Podem ficar sentados mesmo. A leitura é tirada da carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 5b a 11. Irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No entanto, no tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pecado é uma ofensa ao coração de Deus. Quando nós ofendemos alguém, automaticamente parece um processo de inimizade, né? E aqui a palavra diz que quando nós éramos inimigos de Deus, e o pecado é uma ofensa ao coração de Deus. Deus não se coloca como inimigo, nós que nos colocamos como inimigo de Deus mediante ao pecado. Porque o pecado vai ofendendo o coração de Deus. Esse Deus que habita em nós, né?
A palavra diz que o amor de Deus foi jorrado em nossos corações pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, que nós recebemos no batismo, nós recebemos a terceira pessoa da Santíssima Trindade para morar em nós, e ali nós somos adotados, nós somos filhos de Deus. E sendo filho, é lógico que o filho, ele precisa mais do que qualquer outra coisa, fazer de tudo para obedecer o pai, né? E a desobediência sempre acarreta coisas na nossa vida, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos vida, né? Por que temos vida? Porque nós estamos obedecendo a Deus. E Ele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos vida na obediência. Fora da obediência, nós entramos por um caminho de rebeldia, né? Como nós somos rebeldes, né? Nós somos rebeldes, muito rebeldes, porque Deus nos criou com liberdade. Além de sermos rebeldes, nós somos injustos conosco mesmo. Porque nós temos toda a liberdade de entrar na intimidade de Deus, de fazer uma experiência de Deus na nossa vida, de caminhar na graça, de ser cheio do poder de Deus em nós. Nós podemos ter tudo isso, nós temos acesso a tudo isso, mas nós, na nossa rebeldia, nós às vezes fala, não, mas Deus não fala comigo, fala. Todas as vezes que a nossa consciência mostra, quando vem alguma coisa que a gente quer fazer, que aquilo ali vai contra a vontade de Deus, a nossa consciência fala não é para fazer, a gente dá um chute naquela parte do não, você fala assim, fica daí que eu vou fazer, e faz. E no final dá ruim, né? Nunca dá bom quando nós optamos para fazer a nossa vontade e não a de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, ela nos protege. Nós temos uma graça muito grande, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, a proteção sobre todas as coisas está aí, porque Ele nos protege, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Então, o Pai vai nos proteger. O filho, vamos dizer, o filho como um ser humano, né? Nós temos o nosso pai, e de repente o pai fala, você não deve ir em tal lugar, você não vai, porque ele está te falando isso para não ir, porque ele está tentando te proteger. E se eu tenho a rebeldia, eu vou e falo, não faça isso, e eu não devo fazer porque eu tenho que entender que meu pai está querendo me proteger. Mas quando eu sou rebelde, aí eu entro por todos os caminhos, igual aconteceu na minha vida. Minha vida não foi sempre uma vida caminhando ao lado de Deus, caminhando, fazendo a vontade do Senhor. Não. Hoje eu luto para fazer a vontade do Senhor. Sou pecador, igual a vocês, igual a qualquer um outro. Mas luto para estar fazendo a vontade de Deus. Meu pai faleceu muito novo, né? Com 33 anos. Deixou um legado para a mãe de 6 filhos. E a mãe esparramou os meninos. E nós fomos parar num orfanato, eu e meu irmão mais velho do que eu. Depois que eu saio do orfanato, passei por 7 anos, final da infância e parte da adolescência ali. E quando eu saio dali, a minha mãe não conseguiu assim me conduzir eu para um caminho que
eu não conseguisse entrar pelos vícios, né? Aí você faz, entra amizade, e aí você entra por vício. Eu morava em Uberaba, e ali eu entrei pro vício da bebida. Aí a bebida e prostituição, e aquilo ali foi em 1969, né? Finalzinho de 69, começo do ano 70. Aí saímos de Uberaba, passamos por Ribeirão Preto, mas não conseguimos ficar aqui. Eu, minha mãe, finada minha mãe, o meu irmão mais velho do que eu e o outro mais novo do que eu. Nós saímos daqui e fomos para Santos. E Santos que eu tenho hoje ainda, que é restauração de piso de madeira, mas sempre no caminho da bebida, né? Lá em Santos eu não via a hora de receber um dinheiro e ia para o Cais, né? O Cais lá em Santos, não sei se alguém conhece, aqui o Cais em Santos é lugar de prostituição mesmo, né? E acabava com o dinheiro tudo na bebida e Voltei para Ribeirão, sempre trabalhando, mas nunca deixei a bebida, o álcool. E na realidade eu não bebia cerveja, bebia era pinga mesmo, cerveja eu achava uma bebida muito fraca para quem gostava de forte. E em 77, antes, né, 77, 3 anos antes, 76, final de 75 ou 75, eu conheci a minha esposa, essa que é minha esposa. Nós começamos a namorar, casei, e ainda, na realidade, eu falo hoje que eu não enganei minha esposa, que ela sabia que eu bebia, né? Mas já sabia que eu bebia. Mas pelos meus 7 anos de matrimônio, os primeiros 7 anos de matrimônio, eu esse ano vou fazer 48 anos de matrimônio. Zé vai fazer agora em setembro 47. Ela sofreu muito com a bebida, porque a bebida não me atrapalhava a trabalhar. Eu ia de cedo para o serviço todos os dias, com a minha marmita, tá, e tudo. Vocês viram que eu carrego marmita até hoje, né? Até hoje. Até hoje agora. E chegou um certo ponto, a minha esposa é bem pititiquinha mesmo, ele conhece ela, bem pititiquinha. Pesa 42 quilos, 43 quilos, pequenininha mesmo. Mas você quer ver uma mulher braba, tá ali. Braba, que sabe. E você vê um cara chega em casa bêbado, e uma mulher brava, você vê o que acontece. Então, mas chegou um certo momento que a gente praticamente nem discutia, não brigava, porque eu chegava tarde, eu saía do serviço. Quem bebe tem uma vontade enorme é o vício que escraviza, né? De passar num bar e já tomar uma, né? Então, o primeiro bar, se eu tivesse bicicleta, de moto, o primeiro bar que tivesse, eu já parava, já tomava uma. Só que toda pessoa que bebe tem um bar de preferência. E eu tinha o bar da Dona Isabel, que era um bar de preferência perto de casa. Enquanto a Dona Isabel não fechava o bar, eu não ia embora. Então, eu chegava em casa todo dia, todos os dias. E minha esposa, nesse tempo, ela já não brigava comigo, porque eu chegava 10h30, 11 horas da noite, e já estava todo mundo dormindo. Mas no dia, precisamente 31 de julho, está chegando aí, dia 31 de julho, eu cheguei em casa, como todo de costume, fiz tudo, tomei banho, fiz o meu prato de comida, peguei o litro de pinga, despejei,
tinha pouco, deu um meio copo americano. Esse dia foi diferente dos outros dias, porque eu não tomei. Essa última pinga eu não tomei. Naquele momento eu lembro que eu quase chorei. E foi lá na Harev que depois o Senhor me contou, me falou por que eu consegui a graça. Esse dia eu peguei a pinga, joguei ela fora e falei para mim mesmo. Só estava eu ali e Deus presente, né? Eu falo que Deus, ele manifesta até em alguém alcoolizado, até numa pessoa bêbada. Naquela hora ali eu falei para mim mesmo, eu nunca mais bebo. Eu nunca mais bebo. E eu lá fazendo um trabalho na Harev, não sei se alguém aí conhece a Harev. No momento lá, Deus me revelou no meu coração o porquê que ele tinha me dado tanta opinião de não precisar de ir em lugar nenhum, buscar lugar nada, e ele ter me dado a graça de não beber mais e parar de beber. Aquele momento que eu joguei a pinga fora e falei que eu nunca mais bebia, eu quase chorei. Por quê? Porque eu estava com uma vontade enorme de brincar com meus filhos e eu numa situação daquela. E como Deus viu que era tão louvável o desejo de parar, ele me deu essa opinião e eu nunca mais tomei uma gota de álcool. E hoje eu tenho uma graça muito grande. Talvez eu não vou poder chamar vocês, mas dia 1º de agosto eu comemoro todo ano o dia da sobriedade. E eu comemoro com a família, com direito a bolo e tudo. Eu compro bolo e nós comemoramos o dia da sobriedade. Esse ano, 41 anos de sobriedade. Eu vou fazer agora dia 1º de agosto. E tudo isso para louvor e glória de Deus, porque sem a mão de Deus eu não tinha conseguido nada disso. Foi a mão de Deus. Quando você tem um bom propósito no coração, quando você tem uma vontade no coração, e Deus é o lugar de Deus, em nós é o coração, porque através do coração é que nós fazemos tudo de bom ou fazemos tudo de ruim. Porque primeiro passa pelo nosso coração, primeiro é alimentado em nosso coração, depois de alimentado em nosso coração, o coração joga para a mente para ver o que eu vou fazer, como eu vou fazer determinada coisa que eu alimentei no coração. Tudo passa pelo coração. O lugar de Deus em nossa vida, a morada de Deus na nossa vida é o coração. Por excelência, o nosso coração é o lugar onde que Deus quer habitar e fazer toda a faxina, fazer tudo aquilo que é vontade dele para nós dar vida à nossa vida, dar vida no nosso coração e dar aquilo que nós precisamos, restaurar em nós as imagens de semelhança. Todos nós somos imagens de semelhança de Deus. Nenhum é mais imagem ou menos imagem de semelhança de Deus. Todos nós somos. Mas o autor sagrado Isaías vai dizer que quando tiraram Jesus da cruz, quando Jesus estava na cruz, o profeta disse que ele não tinha nem aparência humana, pelo o que o pecado fez com ele. E essa desfiguração, o pecado faz em nós também. Nós somos desfigurados. Aquilo que nós é imagem e semelhança de Deus é desfigurado pelo o pecado. E o pecado, normalmente, na nossa vida, quem opta por ele somos nós. Não é Deus que no momento que nós clamamos para o Senhor, com certeza, é o que Deus mais quer, é que nós pedimos, né? Pedir essa ajuda, esse socorro. Mas um socorro sincero do coração, ele vem. Pedir-vos será dado.
batei e vos será aberto, buscai e acharei. Então, Deus quer realizar essa graça em nós. E é isso aí. Que o Senhor possa encontrar no coração de cada um de nós o seu lugar para habitar. Ele quer habitar, Ele quer ali conduzir a nossa vida. Na realidade, Ele já está em nós. Mas, mesmo Deus estando em nós, nós recebendo Ele no nosso batismo, porque nós recebemos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, Ele não vem sozinho, o Pai, o Filho está também conosco. Ele está conosco, é inseparável a Trindade Santa. Mas existe algo que Deus fez em nós, que chama-se liberdade. Se Deus forçasse nós a ir por aqui, sendo que eu quero ir por aqui, Ele já não seria amor mais. Colocarei diante de ti a água e o fogo, o bem e o mal, a vida e a morte. Estende a mão. E aquilo que nós estender a mão é o que vai conduzir a nossa vida. Mas está diante de nós. O bem, o mal, a vida, a morte, a água e o fogo, está tudo diante de nós. E Deus não pode falar não pode forçar não, você tem que fazer assim. Não. Deus permite que nós experimentamos de tudo, né? E há algumas experiências que nos machucam, né? Como machuca? Machuca a nossa alma. Porque Ele nos criou para algo muito melhor, né? E aí a gente, descuidadamente, fazemos um outro caminho, e é o caminho que não desagrada só Deus, desagrada nós mesmos, A pior coisa, que nós somos livres, né? O que é a liberdade? A liberdade é estar em Deus. Quanto mais estamos em Deus, mais livres nós somos. Porque Deus é a liberdade por excelência. Dá a impressão que fala assim, nossa, mas agora se eu for ficar fazendo só a vontade de Deus, eu vou ficar preso. Não, você vai ficar livre. Livre disso, livre daquilo, livre de mais. Livre do álcool, livre da droga, livre da prostituição, livre da pornografia, livre. Quanto mais nós estivermos em Deus, mais livre nós nos tornamos. Nós não ficamos presos. Porque Ele nos criou com liberdade. E Ele não força nós a isso ou aquilo. Ele não impõe, Deus propõe. Está diante de nós, está tudo diante de nós. Eu sempre digo que nós somos muito injustos conosco mesmo, né? Que poderíamos ser cheios do poder de Deus, mas cheio mesmo, mas muito poder mesmo. E assim, a gente não consegue. Porque a gente é injusto, a gente faz um caminho ao contrário. Mas a palavra, ela nos cura, ela nos liberta. Mas como que a palavra cura e liberta? Na prática. Quem aqui já fez faculdade? Ninguém fez faculdade, mas vamos dizer que estudou, fez uma profissão, entrou, a profissão, quem aqui já aprendeu a profissão? Assim, já aprendeu? Pegou o diploma, tem o diploma da profissão, pôs um quadro, pendurou na parede, falou assim, não precisa mais nada, agora uma Coca-Cola, uma rede, uma Coca-Cola. Não, a prática com a teoria é o que mais funciona. Ou é a única coisa que funciona, na verdade, não é que mais, não. A única coisa que funciona é a teoria com a prática. Eu conheço a palavra, mas essa palavra ela vai me salvar, ela vai me libertar, ela vai me curar na prática. Se eu só conhecer ela, não vai resolver nada. Ela vai ficar ali, né? Ou ela vai ficar aqui na minha cachola,
né? Nossa, que versículo bonito aquele, né? Ele é bonito, mas ele vai continuar bonito, mas não vai realizar o que ele quer realizar. A chuva, quando ela cai na terra, o que ela faz? Ela fecunda a terra para que o sustento nosso da criação de Deus aconteça. E o Espírito quer fecundar também cada um de nós, com as graças, com os frutos, com os dons, com tudo aquilo que é próprio de Deus. Mas nós precisamos deixar e desejar que isso aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E depois a vida foi continuando, depois que você fez essa firme decisão de parar de não beber mais, aí você pôde brincar com seus filhos, a vida seguiu. Com certeza. Aí as coisas tomam outro rumo. Foi, né? Tomando outro rumo. Tomou outro rumo porque você passa a ser referência, né? Você passa a ser referência quando a gente está num caminho errado, nós somos referência também do mal. Nós somos referência do mal. E aí, hoje eu tenho a graça de ter o meu filho, o mais velho vai fazer 47, o mais novo já fez 41 e eu vou fazer 41 de sobriedade. Não, ele fez 41, o caçula, ele tinha 3 meses quando eu parei, eu vou fazer 41 agora em agosto. Só que eles são pessoas que não bebem, não fumam, não tem vício. São pessoas que conseguem ali conduzir a família. A neta é campeã paulista de tênis. O neto está jogando também, já não estão de olho nele lá joga futebol. Então, é uma alegria muito grande. Esse final de semana passado, a neta estava em Campinas jogando torneio e o neto estava em Uberlândia jogando torneio. Não tinha acontecido nada disso se eu não tivesse criado os filhos sem a bebida. E é interessante porque outro dia aconteceu algo comigo que eu lembrei a infância do meu filho mais velho, o Creito. Eu ia para o bar e levava o meu filho no bar. E quando eu estava conversando com alguma pessoa, ele chegava para mim e perguntava para mim, quem que é, pai? Eu falei, amigo do pai. Ele então é meu amigo também. E esses dias foi o contrário, né? Meu filho me apresenta uma pessoa dizendo para ela assim, isso aqui é meu pai. E isso aí alegra muito, entendeu? Amigo dele, né? Jogam bola junto, né? E me apresenta para o amigo dele e fala assim, esse aqui é meu pai. Então, isso é algo que não tem preço. Isso é algo que não tem preço. É um investimento bom que nós fazemos na nossa vida, de deixar o Senhor Jesus Cristo nos salvar. Porque Ele veio para isso, Ele veio para nos salvar. Para nos colocar no seu caminho, o caminho de vida, né? O caminho da verdade, um caminho que tem sofrimento, tem a vida, todos têm sofrimento, mas é um sofrimento em paz. O sofrimento pela causa do reino de Deus, o sofrimento pela causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é um sofrimento em paz. Eu imagino a paz que Jesus estava na cruz. Não deixa de ser cruz, né? Não deixa de ser cruz. Mas tem a paz. Eu imagino a paz que nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz, morrendo, quando Ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem.
Quer dizer, e uma outra coisa, Deus não em hipótese alguma, Deus não deixa de nos amar. Ele ama nós menos porque nós ofendemos Ele com o nosso pecado. Não, Ele continua nos amando. Quem conhece a parábola do filho pródigo, imagina, jamais o filho ia encontrar com o pai de novo se o pai não fosse cheio de misericórdia, esperando o filho dia e noite que o filho voltasse. A mesma coisa o Pai do céu faz assim conosco. Espera dia e noite, esperando que nós voltamos. E como que nós voltamos? Nós voltamos quando nós damos aquele sim para nós mesmos. O sim para mim mesmo, né? Não, eu quero uma nova vida, eu vou fazer essa nova vida e ela vai acontecendo, e toda a nossa uma nova vida tem que ter a presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor, eu, pelas minhas forças, pelas nossas forças próprias, nós não dá conta. Não pense que dá conta. Não dá conta. Eu faço pastoral carcerário, amanhã vou estar em 2 unidades prisionais. Às vezes eu falo para os detentos, falo assim, olha, não pensa que lá fora você vai dar conta. Não dá conta. E se você não fizer aqui dentro, aqui, essa experiência na dor, né, da volta para o Senhor, da conversão, da mudança, que conversão não é mudar de uma denominação religiosa para outra, de um lugar para outro. Isso ou a conversão do carro, né? Conversão do carro, nós pega o volante e vira, vai virando, ele faz a conversão. Né? A conversão do coração, esse movimento, quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz em nós. A conversão do coração, porque todos nós, seres humanos, precisam da conversão do coração. Porque quando o coração deseja as coisas do alto, não deseja as coisas daqui de baixo, é só alegria. É só mudança. E à medida que nós vamos experimentando esse Deus conduzindo a nossa vida, não precisa mais nada. Você não quer mais nada, você fala assim, mas eu preciso mais nada, não preciso nada. Porque só Deus basta, né? Como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Só Deus basta. Nós não precisamos de mais nada, só Deus basta. Quando Jesus fala, né? Não sei se aqui tem alguém que é um pouquinho abastado, né? De din-din, não, né? Quando Jesus fala que para ganhar outra vida precisa renunciar a essa vida, precisa não querer ganhar esse mundo, mas para ganhar a vida, a eternidade. É só uma questão de antecipação. Essa é uma questão de antecipação. Se eu renuncio às coisas deste mundo agora, eu estou renunciando, né? Estou renunciando para quê? Para uma vida futura. E eu posso fazer isso agora numa renúncia. Mas no dia que eu estiver na horizontal, eu vou deixar, não vou renunciar, eu vou deixar, não vou levar. Simplesmente eu vou deixar, não vou levar. Agora eu renuncio por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estiver na vertical, eu deixei porque eu não vou levar. Vocês entenderam a vertical, né? Não é horizontal, é vertical mesmo. É vertical. Tá. Não, horizontal, vertical. Horizontal. Horizontal, né? Então é horizontal. Quando nós estiver na horizontal, vai ter que deixar. Tem um amigo